Olá você, muito boa tarde. A partir de agora está no ar o Redação Plus, aqui pela sua Plus FM 98.1 Aracati. Hoje, meu povo, é uma segunda-feira, é dia 19 de janeiro de 2026. Eu sou Valdeilo Viana e te faço companhia até as 2 da tarde, te deixando bem informado, bem informada por dentro de tudo que acontece em Aracati, no Ceará, no Brasil e no mundo. Para você de casa, do carro, do trabalho, uma ótima tarde. Para quem já almoçou, bom descanso. Para quem ainda vai almoçar, bom almoço, bom apetite. Confira agora os destaques do Redação Plus. Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei de número 894, que propõe mudanças na forma de pagamento do salário e no recolhimento de encargos trabalhistas. Quase 12 mil motoristas do Ceará têm renovação automática da CNH após adesão ao Bom Condutor. Aí vem água, meu povo. FUNSEMI prevê chuvas e trovoadas em todas as regiões do Ceará. Oportunidades de emprego. IDTCine Aracati abre a semana com 185 vagas de emprego disponíveis. Jovem de 20 anos foi encontrado morto na zona rural de Aracati. Afogamento na praia de Canoa Quebrada. Acidente fatal no Vale do Jaguaribe. E os acidentes continuam acontecendo em Aracati. Tudo isso a partir de agora dentro do nosso Redação Plus, que já está no ar. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Minha gente, eu inicio o nosso Redação Plus desta segunda-feira chamando a atenção de você que é condutor de veículo. Os acidentes no município de Aracati, eles se multiplicam diariamente, meu povo. Incrível, incrível. Só ontem pela manhã nós registramos 2. À noite, mais um. Na região rural, na estrada de Barreiras dos Vianas. Tivemos acidente na Duque de Caxias, tivemos acidente na Dragão do Mar, tivemos acidente no dique de proteção. Meu povo, o que é que está acontecendo, pelo amor de Deus? É preciso que haja prudência, responsabilidade, atenção no trânsito, minha gente. Respeitem a via preferencial. Olha, aconteceu um acidente aqui próximo a Maguari. Inclusive esse vídeo está circulando pelas redes sociais. Na rua, no cruzamento da rua Francisco Saboia com a Duque de Caxias. Meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes, olha, o vídeo que circula pelas redes sociais mostra claramente que houve um avanço de preferencial. O veículo vinha sentido Dragão do Mar, para o centro da cidade. Quando uma moto sai veloz, a moto ia veloz, ela sai da rua Francisco Saboia para cruzar a Duque de Caxias. Só que quem pilotava a moto não teve a paciência, a prudência de frear e respeitar
a preferencial. Tá lá, tem uma placa enorme. Pare. É pra parar mesmo. Mas acontece que a pessoa não parou e foi feio. O acidente foi feio. Quem teve acesso ao vídeo viu que foi uma pancada daquelas. Tanto é que a condutora da moto ela sai por cima e cai lá na calçada. A pancada foi muito forte, chamou a atenção de quem estava próximo. Mas é preciso que as pessoas que estão no dia a dia no trânsito tenham mais paciência e mais responsabilidade acima de tudo. Não, mas é porque eu estou apressado. É melhor você perder 1 minuto na vida do que você perder a vida em 1 minuto. Quando você está em um cruzamento, sempre respeite a preferencial. Respeite a velocidade da via. Você pode perder sua vida por imprudência, por irresponsabilidade do trânsito. Meu Deus do céu amado. Em Aracati está um verdadeiro Deus nos acuda. Acidente demais, demais. E por falar em acidente, dizer para vocês que na localidade do Córrego do Retiro, onde aquela criança, aliás, aquela adolescente foi atropelada por uma carreta, lá já foram instalados os redutores de velocidade. A gente já pôde visualizar através de imagens que circulam também pela internet a colocação de lombadas lá no Córrego do Retiro. Então, minha gente, pelo amor de Deus, vamos ter mais paciência, prudência, para que possamos diminuir esse índice altíssimo de acidentes de trânsito aqui na cidade de Aracati. Pelo amor de Deus, não é só na sede não, é na zona rural também. Então, tá na hora de se fazer algo, né? E o condutor é que tem que se conscientizar, saber respeitar as regras do trânsito. O trânsito tem regras, existem leis. Então vamos respeitar, minha gente. Tá apressado? É melhor perder 1 minuto, 2 minutos, do que perder a vida em 1 minuto ou 2 minutos. Porque pode acontecer de você perder a vida quando você está muito apressado, quando você não respeita as regras, as leis do trânsito. Meu Deus do céu amado. Eu, hein? Redação Plus. Virando a página, minha gente, bora falar de emprego. O IDTCine em Aracati inicia esta semana com 185 vagas de emprego disponíveis. São oportunidades em várias áreas para aqueles que estão buscando um emprego nesta segunda-feira, 19. Vagas, inclusive, para as cidades de Icapuí e Jaguaruana, bem como para a Praia de Canoa Quebrada, que é um bairro de Aracati. Dentre as oportunidades disponíveis estão auxiliar administrativo, cozinheiro, garçom, pedreiro, pizzaiolo, recepcionista, vendedor interno, entre outras vagas. Destaque para a vaga de auxiliar de segurança para o carnaval, com 50 oportunidades. A unidade do IDTCine Aracati funciona na rua Coronel Alexandrito, 447, no centro. O telefone é o 85-2180-6227. Ao avistar ou ao enviar, melhor dizendo, o seu currículo para o e-mail vagas.aracati@idt.org.br, coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem.
Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. O que mexe com a nossa cidade passa por aqui. Redação Plus. Meu povo, a gente vira a página para falar de um assunto que tem rendido e muito. Moradores estão ficando no prejuízo porque eu falo da comunidade de Peroba. Os moradores daquela comunidade em Icapuí vivem momentos de desespero. O mar avança constantemente e tem provocado a erosão da faixa costeira. Inclusive, já derrubou casas, obrigando famílias inteiras a deixarem tudo para trás. Sem alternativas e temendo novas perdas, moradores denunciam a falta de ação ou de ações efetivas do poder público e pedem socorro. A comunidade cobra medidas urgentes para conter a força do mar e garantir a segurança. E aí, meu povo, aí tem que ser todo mundo junto. Governo federal, governo estadual, governo municipal. O objetivo é conter o avanço do mar. Esse é o único objetivo, conter o avanço do mar. Porque do jeito que tá, a situação tá complicada por demais lá na comunidade de Peroba, no município de Icapuí. Redação Plus. Olha, atenção você que está me ouvindo agora, você que tem problema de diabetes, você que tem problema de colesterol, Alzheimer, sinusite, bronquite, escute com atenção esse recado do óleo de avestruz. Escute aí. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, um abraço especial. Você é daqueles ou daquelas que deixa tudo para depois, mesmo quando o assunto é a sua saúde? Tá na hora de cuidar de você mesmo. Com certeza, você já ouviu falar do óleo de avestruz Amazon Strutio, o melhor suplemento para controlar as dores, a diabetes, o colesterol, o cansaço físico e mental. Mas para isso, tem que tomar uma decisão. Compre hoje mesmo. Faça como a dona Maria Aparecida. Eu sentia uma dor no corpo, era serviço para fazer minhas coisas, era só me levantando, me sentando, e eu digo, oh meu Deus, o que é que eu faço? Aí falaram no óleo da avestruz. Aí eu digo, é comigo mesmo, vou comprar. E ainda estou comprando. E hoje, como é que tá a saúde? A dor no corpo acabou-se, dor nas pernas que eu tinha também acabou-se. Assim, minha cabeça rodava, né? Aí acabou-se tudo. Estou boazinha, graças a Deus. Além de tomar o óleo de avestruz, você pode fazer massagem no local da dor com gel retirador. O único do Brasil feito com a baina de avestruz. Use somente o original. Recuse imitações. Daqui a pouco no Redação Plus. Vem água por aí, minha gente. FUNSEMI prevê chuvas e trovoadas em todas as regiões do Ceará. Antes, porém, tá na hora de abraçar você que se liga com a gente. Eliane na Rua dos Passos, Wanda em Pedra Redonda, Gracinha na Castorina Pinto e o irmão Francisco em Pedra Redonda. Abraçar ainda Chico Véi no Baixio, Genildo Calheiros na Travessa da Paz, Miriam na Rua Salgado Filho e Dona Alzira lá no Camurupim. Deu polícia? A Plus FM traz a notícia. Minha gente, o final de semana foi bastante movimentado na região do Vale do Jaguaribe e também no litoral leste do Ceará. Evidentemente que por conta do tempo, nós não temos condições de falarmos de tudo o que aconteceu no Vale do Jaguaribe e também no litoral leste. Mas nós tivemos, por exemplo, um jovem de 20 anos que foi encontrado morto na zona rural de Aracati.
Webster da Silva Correia, de 20 anos, morador de Aracati, foi encontrado morto com marcas de tiros na zona rural do município, e esse fato aconteceu no fim da tarde da última sexta-feira, em uma estrada que dá acesso à antiga fazenda de Cláudio Leal, na localidade de Cajueiro. A vítima, de 20 anos, foi encontrada ao solo já sem vida, apresentando intenso sangramento e sinais evidentes de violência. Os policiais confirmaram o achado de cadáver e realizaram o isolamento da área, acionando a Polícia Civil e a perícia forense para os procedimentos técnicos cabíveis ao caso. A perícia forense constatou lesões compatíveis com disparos de arma de fogo, identificando perfurações nas costas, no braço esquerdo e na região torácica. Não foram encontradas cápsulas próximas ao corpo, o que pode indicar que o autor ou autores recolheram os projéteis ou utilizaram outro tipo de armamento, circunstância que ainda será esclarecida pela investigação. O Rabecão foi acionado e realizou a remoção do corpo para o núcleo da perícia forense, onde serão feitos exames complementares, incluindo necrópsia, que poderão auxiliar na elucidação do crime. O caso foi registrado como achado de cadáver com sinais de violência e será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Aracati, que busca esclarecer a autoria, motivação e circunstâncias desse homicídio. Redação Plus, por dentro da polícia. Um homem de 65 anos, de nome não revelado, morreu após se afogar no início da tarde deste domingo na praia de Canoa Quebrada, município de Aracati, litoral leste do Ceará. O Corpo de Bombeiros informou que o homem era residente em Fortaleza e recebeu os primeiros socorros. Foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar, além de primeiros socorros, oxigenoterapia e uso de desfibrilador externo automático. Conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, a equipe foi acionada para atender a ocorrência, mas ao chegar ao local, a vítima já estava sem vida. A ação rápida e integrada das forças de segurança em Beberibe leva à prisão em flagrante de acusado pelo crime de homicídio. Polícia Civil do Ceará, através da GISE Russas e Delegacia de Beberibe, a Polícia Militar, através do Raio Beberibe POG, Força Tática Aracati e SAI Aracati, realizaram a operação conjunta na manhã deste domingo e prenderam em flagrante um homem acusado de praticar um assassinato, tendo como vítima Marcelino da Silva Miranda, na localidade dos Caetanos, em Beberibe. O fato aconteceu durante o final de semana. O infrator estava tornozelado e foi preso em posse da arma de fogo utilizada no crime. Ele responderá pelo crime de homicídio qualificado e foi encaminhado à cadeia pública do município de Fortim. A Polícia Militar recebeu uma ocorrência via CIOPS informando um acidente de trânsito fatal na Avenida Maria Ramalho, em frente ao Lar Santa Clara, bairro Várzea Alegre, na cidade de Russas. Uma composição policial se deslocou até o local e, lá chegando, encontrou ao solo a vítima, que não teve o nome revelado.
A vítima residia no sítio Canto, na zona rural de Russas. De acordo com relato de populares que estavam no local, a vítima vinha conduzindo uma moto 150 de cor vinho quando veio a sofrer o acidente, vindo a falecer no local. Uma equipe de profissionais do SAMU confirmou o óbito. As circunstâncias de como se deu o acidente não foram informadas. Deu polícia? A Plus FM traz a notícia. Então deu para perceber que foi um final de semana bastante movimentado, um final de semana onde foram muitas as ocorrências registradas, não só no litoral leste, mas também na região do Vale do Jaguaribe. E como diz, não temos tempo de falar de todos os acontecimentos, de todos os acidentes, de todas as prisões, enfim, de todas as ocorrências. Mas aqui em Aracati, por exemplo, nós tivemos um homicídio e um afogamento. Em Beberibe nós tivemos um homicídio. Em Russas, no Vale do Jaguaribe, acidente de trânsito. E por aí vai, minha gente. É preciso que tenhamos muito cuidado. O carnaval tá vindo por aí. O carnaval esse ano começa mais cedo. Inclusive, para quem não sabe, aqui em Aracati, os camarotes já começaram a ser montados. Você que vai para o centro da cidade, você vai se deparar com algumas vias que estão bloqueadas por conta da montagem dos camarotes para o Carnaval de Aracati, que está chegando, né? Dia 12, entre o dia 11 e 12, já vamos ter folia, já vamos ter trio na rua. É o Carnaval que está chegando, está se aproximando. Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Meu povo, deixa eu falar que hoje é dia 19 e neste dia 19 comemora-se o dia do cabeleireiro. Então, para você que é cabeleireiro, que está acompanhando a nossa programação, parabéns, hoje é seu dia, tá certo? Hoje também é dia de São Canuto e hoje é dia do passista também. Portanto, são estas as datas comemorativas de hoje, minha gente. Mas deixa eu virar a página e trazer para vocês a seguinte informação. Vem água por aí, meu povo, e nós estamos precisando, hein? Olha, hoje o Aracati tava um verdadeiro forno. E é porque o município de Aracati está no litoral leste. A gente espera aquela brisa vinda da praia, mas hoje eu vou te contar. Sabe aquele mormaço, aquele tempo abafado, aquele calor, meu povo? Quente, muito quente o Aracati hoje. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, FUNSEMI, aponta que entre esta segunda-feira, dia 19, e a quarta-feira, dia 21, o Ceará deverá registrar condições favoráveis para chuvas e trovoadas em todas as macro-regiões do estado. A previsão foi divulgada hoje. Segundo o órgão, a atuação da Zona de Convergência Intertropical, ZCIT,
nas proximidades da costa norte do Nordeste, incluindo o litoral cearense, deve favorecer a formação de nuvens, principalmente no centro-norte do estado, aumentando o potencial para chuvas acompanhadas de trovoadas. Além disso, a aproximação de um novo sistema frontal, prevista para atingir o sul do Nordeste entre terça, dia 20, e quarta-feira, dia 21, deve contribuir para a formação de instabilidades no centro-sul e oeste do Ceará, ampliando as áreas com possibilidade de precipitações. Com o aumento da nebulosidade, as temperaturas tendem a ficar menos elevadas. As máximas devem variar entre 34 e 36 graus nas regiões do Vale do Jaguaribe, conhecida também como região jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, litoral do Pecém, Cariri e litoral norte. Nas demais áreas, os termômetros devem marcar entre 28 e 33 graus. Os ventos predominam de nordeste, influenciados pela Zecite, com rajadas que podem chegar a 40 km por hora em todas as macro-regiões do estado. Olha, o calor que está fazendo ultimamente é para se esperar chuva mesmo. Você olha para o céu, as nuvens se forma aquele tempo, mas a água ainda não chegou. Mas, segundo a FUNSEMI, está chegando. Entre hoje, segunda-feira, e quarta-feira, tem previsão de chuva para o estado do Ceará. Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Bora falar de um assunto que tem chamado a atenção, porque tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei de número 894/2025, que propõe mudanças na forma de pagamento do salário e no recolhimento de encargos trabalhistas. Pelo texto, o empregador passaria a repassar ao trabalhador o valor bruto da remuneração, sem os descontos de INSS, FGTS e imposto de renda, para quem paga imposto de renda, claro. A proposta prevê que o próprio empregado, no caso o próprio trabalhador, fique responsável pelo recolhimento desses encargos por meio de um documento de arrecadação trabalhista unificado a ser emitido mensalmente pela Receita Federal, com vencimento até o dia 20 do mês seguinte ao pagamento do salário. De autoria do deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, o projeto altera a CLT, a lei do FGTS e a lei orgânica da Seguridade Social. Segundo o parlamentar, a medida busca reduzir encargos operacionais para o empregador e ampliar a consciência fiscal do trabalhador. O texto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Trabalho, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, de Cidadania. Para virar lei, ainda precisa de aprovação na Câmara e também no Senado. Aí
a pergunta que fica é exatamente essa. O que é que você acha? Esse negócio vai dar certo ou não? Qual é sua opinião a esse respeito? Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. É melhor para o trabalhador? É pior? Sei não, sei lá. Só nos resta aguardar. Porque não esperem de políticos coisas boas para os trabalhadores. Não esperem, porque as coisas boas eles deixam para eles e os familiares deles. Porque para o trabalhador, para o eleitor, político não tem nada bom. Inclusive, tá para vir por aí a questão, você que tem seu carrinho, o carro novo não vai precisar da revisão, mas os carros acima de 5 anos de uso, aí vai passar por uma revisão periódica. E se não fizer a revisão periódica, pode ser apreendido. Quer dizer, é uma obrigação a revisão periódica. É mais gasto para você que tem aí o seu carrinho velho, né? Mas lhe serve, né? É aquele carrinho que você vai para a rua, deixar as crianças do colégio, vai fazer a feira, vai a uma praia, faz uma viagem. E serve tanto, né? Porém, agora estão tentando aprovar aí uma tal de revisão. E essa revisão periódica, ela é obrigatória. Todos vão ter que fazer e pagar para que o governo dessa forma possa arrecadar. É de lascar, né, minha gente? Pois preparem-se. Tá vindo por aí. Vamos aguardar para ver se será aprovado, se vai virar lei e tal. E aí você tem que... Se realmente for aprovado, aí você tem mais uma conta, tá certo? Para colocar aí na sua agenda, na sua caderneta, como você queira. Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Deus permita que não passe, porque é um ano político e eu acredito que os deputados e senhores senadores não deixarão passar, ou seja, não aprovarão essa questão dessa revisão. Mas você sabe como é, né? Quando é para o governo arrecadar, existem as facilidades. Agora, quando é para dar um aumento de salário ao trabalhador, existem as dificuldades, as barreiras. É isso, minha gente. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Olha, o Ceará já soma 11.798 motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, renovada automaticamente desde a implementação da medida provisória do bom condutor, segundo dados do Ministério dos Transportes. Com isso, o estado aparece entre os 3 com maior volume de renovações no Nordeste, atrás apenas da Bahia e de Pernambuco. Em todo o Brasil, 323.459 condutores
tiveram a renovação automática do documento em menos de uma semana. A medida beneficia motoristas sem infrações de trânsito nos últimos 12 meses e inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC. Além de reduzir etapas burocráticas, o Ministério estima que as renovações automáticas tenham gerado uma economia para os condutores em taxas, exames e procedimentos administrativos que deixaram de ser cobrados. A renovação da CNH ocorre de forma automática para motoristas cadastrados no RNPC quando o documento vence, sem custos adicionais. A adesão ao registro pode ser feita pelo aplicativo CNH Digital ou pelo portal da Secretaria Nacional de Trânsito, Senetran. Claro, existem restrições para o acesso à renovação automática. Pessoas com 70 anos ou mais não estão aptas a ter a sua CNH renovada de forma automática. Condutores a partir dos 50 anos podem utilizar a renovação automática apenas uma vez no vencimento do documento, sem cobrança de taxas ou exigência de exames presenciais. Motoristas que tiveram a validade da CNH reduzida por recomendação médica em casos de doenças progressivas ou condições que demandem acompanhamento contínuo de saúde também não se enquadram na regra. Quem está com o documento vencido há mais de 30 dias, conforme estabelece a legislação de trânsito, também não é contemplado. Quem foi beneficiado com a renovação automática? Bom, entre os beneficiados no Brasil, a maior parte possui habilitação na categoria B, voltada para automóveis, um total de 52%. Em seguida, aparecem as categorias A e B, que incluem carros e motocicletas, 45%. E A, específica para motos, 3%. No recorte regional, o Nordeste contabiliza mais de 64 mil renovações automáticas. Após Bahia, 15.226 e Pernambuco, 12.927, o Ceará aparece em terceiro lugar, seguido por Rio Grande do Norte, Maranhão, Alagoas, Paraíba, Sergipe e Piauí. A maior concentração de renovações está no Sudeste, liderado por São Paulo, com 86.770 documentos renovados automaticamente, seguido por Minas Gerais, 35.771, Rio de Janeiro, 29.343 e Espírito Santo, 7.825. O Sul soma mais de 53 mil renovações, enquanto Centro-Oeste e Nordeste registram 26.929 e 18.255, respectivamente. E aí, minha gente, não é segredo para ninguém, porque aqui é questão de região. A gente sabe que o Sul tem muito mais veículos do que o
norte, o centro-oeste, a gente sabe que lá o número de veículos é muito maior. Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. O que mexe com a nossa cidade passa por aqui. Redação Plus. Meu povo, deixa eu trazer para vocês aqui informações importantes. Porque produtores do Nordeste entram em colapso diante de cachês milionários e eventos consagrados começam a desaparecer do mapa. Nos bastidores do entretenimento nordestino, um alerta vermelho já está aceso há um bom tempo. Produtores afirmam que o modelo atual se tornou insustentável e o público começa a sentir os primeiros impactos. Muitos artistas, segundo relatos, parecem ter se distanciado de suas origens e daqueles que os ajudaram a chegar ao topo. Em conversa com Breno Holder e a GS News, empresários do setor revelam o desespero crescente para viabilizar eventos privados diante de cachês cada vez mais altos. Valores que drenam completamente a margem de lucro dos produtores. A maioria dos artistas está cobrando em eventos privados os mesmos valores das festas de prefeitura. A conta simplesmente não fecha mais. Desabafa um produtor renomado do setor. Outro relato chama ainda mais atenção. Abre aspas. Trouxemos a turnê de uma dupla sertaneja. O evento faturou mais de 2 milhões de reais. E mesmo assim, não sobrou nem 50 mil para a gente. O risco é gigantesco para um retorno mínimo. Fecha aspas. E o impacto já é real. Eventos tradicionais, com décadas de história, começam a sucumbir. O que é isso? Começam a sumir. Um festival de verão na Paraíba, consagrado há mais de 20 anos, não aguentou. Foi obrigado a cancelar um dia inteiro do evento, revelou um outro produtor paraibano. Por outro lado, artistas também se posicionam e afirmam que os altos cachês refletem custos operacionais cada vez mais elevados para manter grandes produções em circulação. Pagamos milhões de reais por mês em impostos. O governo acaba sendo nosso maior sócio. Uma parte significativa do cachê é destinada a tributos, além de toda a operação logística que envolve uma equipe de mais de 40 pessoas na estrada. Está tudo muito caro. Infelizmente, não temos muito o que fazer, revelou um grande artista nacional que preferiu não ter o nome divulgado. A pergunta que ecoa nos bastidores é inevitável. Estamos assistindo ao começo do fim dos grandes eventos privados no Brasil. Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Meu povo, você que está me ouvindo agora, está aí com o seu rádio ligado, você faz ideia
quanto é gasto no Carnaval de Aracati? Num todo. Estou falando aqui num todo. Carnaval não é privado. Carnaval aqui em Aracati é público, é aberto. Todos podem participar. Todos podem participar. Você chega, você brinca, você entra, você sai. Porque o Carnaval de Aracati, ele conta com trios elétricos, conta com palco na praia de Majorlândia, conta com camarotes, enfim. Mas você faz ideia de quanto é gasto no Carnaval de Aracati? E não é só no Carnaval de Aracati, não. No Carnaval de outras cidades também. A gente fala Carnaval de Aracati porque Aracati realiza o melhor carnaval do Ceará. Então, meu povo, eu sou a favor do carnaval. Sou completamente a favor, tem que existir mesmo. Carnaval tem que acontecer mesmo. É tradição, minha gente. É tradição, tem que acontecer. Porém, os gastos são altíssimos. Altíssimos. Existem cantores que, para se apresentar no Carnaval de Aracati, recebem mais de R$1 milhão. Tá pensando que é brinquedo? Vai pensando. Vai pensando que é brinquedo. Meu povo, é gostoso o café da manhã quando você pega ali uma tapioca, né? Quando você... Para quem gosta de tapioca, claro, né? Tem gente que gosta daquele pãozinho francês quentinho, né? Já tem gente que gosta de pão sem mistério. E já tem gente que gosta de comida de panela, assim como eu. Eu gosto de comida de panela pela manhã cedo, logo no café da manhã. Mas existem pessoas que gostam de presunto, gostam de queijo, aquele ovo frito. Tudo isso compõe o café da manhã de muita gente. E aí, meu povo, eu tenho aqui para vocês uma informação para quem gosta de apreciar o presunto no café da manhã. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, carnes processadas como bacon, salsicha e presunto entraram para a lista de substâncias que comprovadamente causam câncer em humanos. É a mesma categoria do tabaco, cigarro no caso. É a mesma categoria do amianto e também do arsênio. Mas é preciso entender o que isso significa. A classificação indica o nível de certeza científica e não necessariamente o grau de perigo imediato. A OMS alerta que comer um sanduíche de presunto não é equivalente a fumar cigarros em termos de risco absoluto. O perigo real está no consumo frequente e em grandes quantidades, que foi diretamente associado ao aumento de casos de câncer coloretal. A evidência é sólida, ou seja, é preciso reduzir o consumo desses processados em uma questão de saúde. Quando você diminui o consumo desses processados, você está cuidando da sua saúde. A gente fala, meu povo, desses
alimentos processados, embutidos. Quem é que não gosta aí de uma carne enlatada? É bom demais, não é não? Mas é prejudicial à saúde. É bom, mas é prejudicial à saúde. Então é preciso ter controle. Comer de forma moderada, né? Você não pode exagerar. Eu vejo muitas mães dando refrigerantes aos filhos, xilito. É um veneno, minha gente. Não sou eu que falo isso, não. São os médicos. Você se depara com vários vídeos na internet de médicos alertando pais, mães e responsáveis no tocante à alimentação dos filhos. E eles classificam refrigerante e xilito como veneno. É preciso que você tenha cuidado na alimentação do seu filho. Na criança tá chorando, quer, sim, mas você vai, só porque a criança tá chorando, tá pedindo, você vai dar? Não é por aí, né? O caminho não é esse. É preciso saber cuidar, zelar, ter responsabilidade para com a criança. Não esqueça, nós somos o que comemos. Tenha a mais absoluta certeza disso. Nós somos o que comemos. Então, cuide-se. Redação Plus. A notícia no momento certo, em que o fato merece destaque. Olha, minha gente, neste final de semana, precisamente ontem, domingo, os amigos do projeto SOS Salve o Rio Jaguaribe realizaram um importante mutirão de limpeza com poda e recolhimento de lixo às margens do rio. Uma ação fundamental para a preservação do nosso meio ambiente, mostrando que, enquanto as máquinas trabalham, a força da comunidade faz a limpeza manual acontecer. Então, parabéns aí aos envolvidos por esse belo exemplo de cuidado e responsabilidade ambiental. Esse fato aconteceu em Limoeiro do Norte, né, na passagem molhada da comunidade do Genipapeiro, afluente do Rio Jaguaribe. Claro, minha gente, é preciso cuidar. O mutirão de limpeza fortalece a preservação do Rio Jaguaribe, lá na cidade de Limoeiro do Norte. Bom que esse exemplo pudesse ser seguido por outras cidades, né? Seria muito bom que pudéssemos ter vários exemplos como esse em outras cidades, até mesmo aqui na cidade de Aracati. Mas, meu povo, deixa eu trazer também uma outra informação preocupante. Cerca de 15 milhões de casos de gripe foram registrados desde o fim de dezembro de 2025 nos Estados Unidos, resultando em aproximadamente 7,4 mil mortes. Os dados são dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que afirmaram ainda que as consultas médicas atingiram o nível mais alto desde a maior temporada da doença no país, registrada entre 1997 e 1998. Foram cerca de 180 mil hospitalizações. E aí, meu povo, eu estou trazendo esse informe, que inclusive está no Metrópolis, porque os Estados Unidos sempre fazem alertas. Então, cerca de 15 milhões de casos de gripe
foram registrados desde o fim de dezembro de 2025 naquele estado. Os dados, como disse, são dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. E aí, a gente fala desse assunto, por quê? Porque está chegando a época da quadra invernosa e nós precisamos ter o cuidado redobrado com a saúde. Precisamos, porque as informações dão conta de que, conhecida como gripe K, a doença em circulação inesperada, ela é causada pelo subclato K da influenza A, H3N2. Embora tenha sintomas e progressões semelhantes aos de qualquer gripe, essa variante tem levado a um boom na quantidade de internações por infecções respiratórias. Então, é possível ter todos os cuidados para com a saúde. Porque o Brasil, eu falei dos Estados Unidos, para dizer que o Brasil também está em alerta. Porque, segundo o relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde, o país é um dos que lidera o número de casos de influenza A H3N2 na América, superando 30% de positivos entre as pessoas com sintomas de gripe. É aquilo que eu vinha falando, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde diariamente. As vacinas estão aí, precisamos delas e, claro, precisamos estar lá com a nossa caderneta em dias. Principalmente você que tem filho, cuidado com os pequenos, né? Muito cuidado com os pequenos, porque não se brinca, minha gente. Não se brinca com doenças, principalmente agora que o inverno está chegando. Então, vamos ter muito cuidado com os nossos filhos, principalmente também com os nossos idosos, com os nossos pais. Olha, nós tivemos, trazer para vocês aqui uma outra informação. Um acidente de trânsito fatal foi registrado neste domingo no município de Russas, região do Vale do Jaguaribe. De acordo com informações de populares, o acidente aconteceu na Avenida Maria Ramalho, nas proximidades do Lar Santa Clara. A vítima não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente e entrou em óbito no local. A vítima não teve o seu nome revelado. As circunstâncias de como se deu o acidente também não foram reveladas, mas registramos mais um acidente, infelizmente, na região do Vale do Jaguaribe. Redação Plus. A Câmara dos Deputados está aí, minha gente, né? A Câmara dos Deputados está aí para discutir, saber se aprova ou não, vários projetos neste ano de 2026. Eu costumo dizer que nós temos um ano diferente, um ano atípico, onde tudo pode acontecer. Então, nós temos inclusive aqui uma informação que diz que a PEC,
que isenta IPVA de veículos de 20 anos ou mais, foi aprovada. Mas, por outro lado, você já viu aquela história de dar com uma mão e tomar com a outra? Nós temos aí uma situação onde poderemos ser obrigados, claro, para quem tem veículos, a pagar uma revisão. Algo que pode acontecer. E é obrigatória, né, essa revisão. Mas vamos aguardar, já que o ano está começando. Há quem diga que o ano só começa para valer depois do carnaval, então vamos esperar, né, meu povo? Bora falar de esporte? É hora de falar de esporte. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. Fim da quarta rodada do Campeonato Cearense e já temos os 2 primeiros classificados para a próxima fase da competição, Fortaleza e Ceará. A rodada começou na sexta-feira, com um empate em 2-2 entre Ferroviário e Horizonte no estádio Presidente Vargas. A rodada seguiu no sábado, com o empate em 1-1 entre Ceará e Iguatu, também no estádio Presidente Vargas. Às 7 horas da noite do sábado, o Floresta venceu o Maranguape pelo placar de 3-0. E o último jogo da rodada aconteceu entre Fortaleza e Maracanã, com vitória do tricolor do PC pelo placar de 1-0. Com esses resultados, o Fortaleza está classificado com 7 pontos conquistados no Grupo A. Horizonte e Ferroviário disputam as 2 últimas vagas contra o Quixadá para a próxima fase da competição. Desses 3 times, 2 vão para a próxima fase e 1 vai disputar o quadrangular do rebaixamento. No Grupo B, o Ceará já está classificado na liderança também com 7 pontos conquistados. Na segunda colocação está o Floresta com 6 pontos e com um pé na próxima fase. Iguatu e Maranguape vão disputar a última vaga para o quadrangular do rebaixamento. Um se classifica para a próxima fase e o outro vai disputar o quadrangular do rebaixamento. Então é isso, amanhã a gente está de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7. Meu povo, a bola tá rolando pelos estaduais. Durante o final de semana, tivemos o São Bernardo empatando com o Noroeste em 1-1, o Corinthians empatando com o São Paulo em 1-1, o Bragantino fez 5-0 para cima do Botafogo de São Paulo e o Guarani empatou com o Santos em 1-1. Já pelo Campeonato Carioca, o Vasco não saiu do 0-0 diante do Nova Iguaçu, mesmo jogando em casa. O Sampaio Correia venceu o Botafogo por 2-1. Portuguesa do Rio de Janeiro perdeu para o Maricá por 1-0. Vale ressaltar que aqui os times ainda não estão com força máxima, né? Os times grandes utilizam uma espécie de mescla, ou seja, é um time mesclado, não é o time principal, não é o time considerado titular. Pelo Campeonato Gaúcho, o Caxias venceu o Guarani de Bagé por 4-1, o Ipiranga venceu o Internacional por 2-1 e o Monson empatou com o Avenida em 0-0. Pela Copa São Paulo, meu povo, a Copinha, o Grêmio venceu o Ceará por 3-0 e o Guanabara City perdeu para o Cruzeiro por 3-0. Pelo Campeonato Mineiro, o Itabirito empatou com o América em 1-1 e o Atlético Mineiro ficou no 0-0 com a Tombense. Campeonato Paranaense, Cianorte 2, Cascavel 1 e Independente FSJ 1, Operário do Paraná 0. Portanto, pelo Campeonato Baiano, o Porto empatou em 1-1 com o Vitória. O Atlético de Alagoinhas ficou no 0-0 com o Bahia de Feira e a Juazeirense venceu o Jequié pelo placar de 1-0. Pelo Campeonato Catarinense, meu povo, Santa Catarina 3, Joinville 1,
Figueirense 0, Avaí 2, Chapecoense 1, Marcílio Dias 0. Pelo Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense ficou no empate em 1-1 com o Goiás. O Aparecidense também empatou em 1-1 com a equipe do Inhamuns. E nós tivemos também pelo Campeonato Potiguar, aqui bem pertinho, Rio Grande do Norte, Potiguar 1, Globo 0 e América do Rio Grande do Norte 4, Clube Laguna 1. Portanto, resultados de alguns campeonatos estaduais que estão acontecendo. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Redação Plus, que estará de volta amanhã ao 12h30. Tenham todos uma ótima tarde, saúde e paz. Até lá, meu povo, daqui a pouquinho chega até você mais um campeão de audiência, tá bom? Forte abraço, continue com a gente, porque amanhã a gente tá de volta. Forte abraço, meu povo, tchau, fui!